Agora é hora de achar o caminho certo para saber tudo sobre gastronomia. Entrevistas, rota gastronômica, gafes e gambiarras, cultura gastronômica e muito mais. Os chefes Marcelo Perrone e Alexandre Pietrobon apresentam o programa Ondas Gastronômicas. Apoio Wallabies Pizzas e Massas e Alexandre Restaurante, especializado em frutos do mar. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Ondas Gastronômicas. Hoje eu estou aqui do meu lado aqui com um chefe, um grande chefe aqui de Maricá, cara, que comanda um restaurante de vinhos, que é o Fernando Pochettino. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo. Como é que você está, meu querido? Marcelo, tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que estão? Como é que está lá o restaurante? Ô, Marcelo, assim, o nosso restaurante é um restaurante novo, né? Tem pouco tempo de mercado. E a gente tem tido uma crescente muito boa, uma resposta muito boa dos clientes. Já tem tido clientes fidelizados, né? Que a gente percebe que retornam com familiares, com amigos. Então, isso tem sido muito importante no crescimento do restaurante. Cara, é muito legal. Eu estive lá no Divinos, tem cerca de um mês, mais ou menos. Cara, mas como o restaurante é gostoso, cara. Como o ambiente é agradável, aquela coisa assim... De abraçar, né? De abraçar. Exatamente. Nós temos essa ideia, né? Desde o início, quando eu visitei o Divinos pela primeira vez, foi exatamente essa visão que eu tive, né? Do acolhimento ali, você se sente muito à vontade, as famílias ficam à vontade, as crianças. Tem o Décio, né, que é o proprietário, O proprietário Décio é uma pessoa maravilhosa. Pô, ele faz questão de estar ali brincando com as crianças, faz bolinha de sabão com eles. Poxa, realmente é um ambiente agradável. É uma coisa bem familiar, né? Uma coisa que às vezes não tem para você levar a criança para a criança ficar solta de ver. Exatamente. Brincar, Exatamente. Poder comer com como é que fala? Com paz, com sossego. É isso aí. Então, assim, as pessoas, né, quando vão, elas sentem isso, né? Então, acaba ficando muito agradável e a gente procura, né, trazer uma gastronomia legal, uma comida boa, diferenciada também, para o cliente poder ficar... O Décio me presenteou, me chamou, almocei lá com ele lá, até com o Odilon também. A comida muito boa, muito gostosa, cara. Nós temos tido um retorno bacana com relação a isso. A nossa equipe é uma equipe nova também, né, de pessoas que têm experiência na cozinha, mas não tem aquela... Porque a gente tem um déficit, né, de profissional, de mão de obra nessa área aqui, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado, na verdade. Exatamente. Tentando mudar. Até o vereador Marcos Bambam tem o projeto de se criar uns cursos de gastronomia, não só para cozinha, mas toda a parte de garçom, bartender. É importantíssimo. Aquela coisa como é que fala? O ajudante de cozinha, que às vezes você não precisa do cozinha, você precisa de um ajudante, mas um ajudante que saiba o que está fazendo, né? Você chegar e pedir fazer um corte, pedir para ter uma coisa, ele saber exatamente o que ele está fazendo. Exatamente. Porque assim, o restaurante, as pessoas que vão só recebem um prato pronto ali, né? A gente que está nos bastidores sabe que tudo é porcionado, gramatura, corte, como você falou. Então, assim, muitas vezes as pessoas não tiveram esse contato, né? E chegam num determinado momento para trabalhar, demora um pouquinho a desenvolver. Você tem muitas vezes pessoas que têm uma ótima mão para a cozinha, mas não tem o conhecimento técnico, como a questão do porcionamento. Às vezes, quando se faz uma comida, ou faz pouco ou faz muito. Exatamente. Entendeu? Mas não faz aquela coisa assim que para a pessoa comer bem e ficar satisfeita com... Exatamente. E o porcionamento, ele faz parte do produto final e da precificação, né? Então, tudo isso envolve, nós que somos, entre aspas, o chefe ali, a gente pensa nisso tudo para que não fique onerado o valor, que a pessoa se sinta uma comida que vai realmente agradar e satisfazer sem estar onerando demais. O cliente, ele acha que você quer colocar o porcionamento para botar pouca comida para não ter que gastar muito quando, na verdade, a gente já está pensando no custo para não ter que... Porque o custo vai ser repassado para o preço. Exatamente. É para que ele tenha um preço justo, para que ele possa comer, pague aquele valor, se sinta satisfeito com tudo, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente tem que pensar, porque eu posso colocar 2 quilos de camarão
feliz da vida, mas vai pagar um preço dos 2 quilos. Exatamente. E às vezes fica difícil para o cliente, né? Fica então, na difícil. verdade, o porcionamento é fazer aquela coisa justa, que vem a quantidade boa, vem um preço ideal que a pessoa possa pagar, possa desfrutar. Exatamente isso. Então, assim, essa lacuna, né, esse déficit, né, que é até interessante ouvir isso, que Maricá vai crescer no turismo. A gastronomia de Maricá já tem crescido bastante, já mudou muita coisa. Então, essa galera realmente precisa estar preparada para o que vem para Maricá, né? Nós temos vários projetos que a gente sabe aí que vão acontecer na cidade e essas pessoas precisam se preparar. E essa questão do curso, né, de estar qualificando essa mão de obra aí, pô, é perfeita. A gente tem uma ideia assim também de qualificar que é necessário. Eu estou falando porque eu estou com contato próximo com o Bambam, né? Ele estava na Secretaria de Trabalho, né? Foi exonerado agora, mas ele ainda tem a mesma a mentalidade de contribuir para o desenvolvimento do trabalhador de Maricá. A questão era que nós estamos começando a receber turistas aqui em Maricá. No Carnaval, lá no meu restaurante, eu recebi um grupo que era de Botafogo, do Rio de Janeiro, morava ali no Botafogo, pessoas jovens, 29, 32 anos, coisa assim, que é aquele público que quer viajar, quer conhecer o negócio, quer gastar. Sim, verdade. Sabe? Um público que veio para consumir a cidade. Isso. E não era um grupo pequeno, não. Eram uns 8 ou 5 casais. Uns 4 ou 5 casais. Entendeu? Que sentam e tudo mais, e querendo e reclamando que havia um problema da Enel, de não fornecer energia. As pousadas não estavam conseguindo manter o ar-condicionado. No Carnaval tivemos um problema grande. Foi sério. Foi um problema sério de energia. E está chegando esse público. Teve um que chegou lá no negócio que era um gringo, entendeu? Que só falava inglês, não falava outra língua. Aí, quer dizer, você tem que procurar atender esse público. Está chegando um público diferenciado. Exatamente. Nós já tivemos até procura, tem pessoas de agência de turismo que trazem essas pessoas para a região dos lagos. Aí quer um local diferenciado para almoçar, para fazer uma ponte, né? Vamos botar assim. Vou passar lá no Divinos, vamos já almoçar e vamos seguir viagem. Isso. Então a gente tem tido essa procura também de pessoas que estão de passagem pela cidade ou que vão se hospedar realmente na cidade. E essa questão do estrangeiro, né? Nós recebemos essa semana também, só que ele estava acompanhado, né? E a pessoa era brasileira, então foi fácil de ter o diálogo ali e tudo. Mas realmente tem vindo um público diferenciado para cá. Tem que estar pensando, tem que estar preparado para esse público. Então, na verdade, não criar mão de obra para atender bem. De repente, já começar a pensar num curso de línguas para atendimento desse tipo de coisa. Exatamente. Nem que, acho que a pessoa não vai ficar fluente da noite para o dia, mas pelo menos o básico, ela poder atender, poder explicar alguns ingredientes. Né? Isso é uma coisa, Marcelo, que a gente também analisa, né, no nosso cardápio, por exemplo. Né? Nós até lá a gente não tem ainda, mas é uma coisa a se pensar, não só lá, mas todo mundo, né? De ter o cardápio em muitos lugares, principalmente no Rio, já tem o cardápio em inglês. Então, assim, é interessante também. Hoje em dia tem a facilidade digital, né? De ter um cardápio no QR Code. Então, assim, a pessoa pode fazer essa consulta do cardápio e ter ali ele em uma outra língua também, é uma coisa interessante. Isso tudo faz parte do atendimento, né? Faz. Então, assim, como a cidade tem essa ideia, está investindo no turismo, nós vamos passar a receber esse pessoal. Então, realmente, precisamos estar preparados para isso. Eu acho que o Maricá está entrando num caminho sem volta para isso. Não é só a gente cobrar do poder público, acho que nós, como iniciativa privada, temos também o dever de estar procurando esse desenvolvimento, essa área, né, de poder treinar, capacitar os nossos funcionários. Mas eu vejo que, na verdade, vai ter agora em Araçatiba, nós estamos a Rota, junto com a Secretaria de Promoções,
Vai ter um evento chamado Doce Sabor, né? Bacana. Tá lá e nós vamos ter uma jornada de palestras, workshops, oficinas, que vai ser aberta ao público. Muito bacana, né? isso. É uma coisa voltada também para os restaurantes, mas também vai ser aberta ao público. Então vai ter oficina para criança de fazer mini pizza, fazer mini hambúrguer. Cupcakezinho, essas coisas. Ovos de Páscoa. Bacana. Né? Vamos ter cursos de palestrante mostrando que a questão do empratamento, né? Aí para os restaurantes começarem a ver a questão da importância de estar fazendo uma apresentação legal. Uma apresentação legal. São pequenos passos que a gente vai dando. E isso vai começar a partir do dia 21 de março, se não me engano. Interessante, é muito bom e saber. E vai até o dia 27 de abril. Então, durante todo esse período, a gente vai estar, toda semana vai ter algum curso, alguma coisa assim. Isso é muito bacana. Eu tive essa experiência de ser instrutor de uma rede de cursos, né? Então, a princípio, eu fiquei um pouco assustado, porque acostumado dentro de cozinha, aquela pegada é totalmente diferente, você poder estar passando para as pessoas ensinamento não é para qualquer um. Você dava aula em qual instituto? Instituto Gourmet. Gourmet. E ele me deram essa possibilidade, foi uma experiência incrível que eu tive, porque você no final do curso, na formatura, você vê pessoas falando, pô, professor, você conseguiu mudar minha vida, eu estava, desempregado, peguei aquela informação que você me deu, tudo que você me ensinou, hoje eu coloco em prática, hoje eu abri o meu negócio, estou fazendo quentinha, estou fazendo pizza, estou fazendo... Então, assim, foi uma experiência que eu tive daquele retorno genuíno de agradecimento, né, de reconhecimento de um trabalho. Então, tudo isso que a gente viveu durante esse tempo todo, né, em restaurantes, eu poder passar essa experiência foi realmente muito gratificante. Isso é uma coisa que eu falo, que a gastronomia ela muda a vida de uma pessoa. Eu digo que uma das melhores profissões que você tem para começar, para você ter é a gastronomia. É verdade. Em qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter emprego. Sim. Você pode não saber fazer lá a língua, mas você vai saber cozinhar. E a língua da fome, ela é universal. É verdade. Entendeu? Então, se você pode ir para qualquer parte do mundo, que você vai poder... Se você vai ficar desempregado, você vai aprender a se virar. Nós tivemos essa experiência agora na pandemia, né? Sim. Muita gente na pandemia teve que se reinventar. A gastronomia, e a gastronomia ajudou muitas pessoas. Muita coisa. É porque, na verdade, essa parte da gastronomia, ela absorve já muita coisa. Quando geralmente as pessoas perdem emprego, primeiro a área que ele vai empreender é na gastronomia. Ela vai fazer salgadinho, vai fazer doce, vai fazer bombom, vai fazer quentinha. Até mesmo com uma fonte de renda paralela, né? Enche. Porque o cara, ele tem que sobreviver. Não está errado, ele tem que sobreviver. Então ele enche. Quando a crise, o mercado que mais enche é a gastronomia. É verdade. Entendeu? A concorrência aumenta, fica aquela coisa toda. Aí quando a crise começa a passar, as pessoas começam a arrumar emprego, elas vão deixando um pouco aquilo ali que é um trabalho pesado, é um trabalho para quem ama mesmo aquela coisa. E vai tendo, aí depois o mercado gastronômico ele começa a entrar como eu posso falar, numa normalidade. Isso. Mas, independente disso, ela salva muita vida. Você não vai morrer de fome. É verdade. Eu conheci um Ricardo... quero lembrar o sobrenome dele. Gonzalez. Acho que era Gonzalez. Eu sei que era de espanhol, né? Ele era de Petrópolis, tudo mais, ele era empresário da área tinha comida para animal, tudo mais, uma agropecuária. E numa dessas enchentes lá de Petrópolis, negócio tudo mais, perdeu tudo. Meu Deus. Tudo. Entendeu? Ele tinha pego 200 mil, investiu em produtos, botou não sei o quê, e da noite pro dia ele falou que ele não tinha dinheiro para comprar um pão. Meu Deus. Nessas não situações tinha dinheiro pra comprar um pão. E ele nunca tinha entrado na cozinha. E aí ele chegou e falou assim, não, perdeu casa, perdeu tudo. Ele falou, não, pelo menos o pão do meu filho eu vou dar. Vou dar um jeito, né? Ele foi para a internet, pegou uma receita de pão e começou a fazer pão. Comprava farinha, fazia negócio, tudo mais, fazia o pão. Aí o vizinho começou a gostar, começou a pedir, o outro começou. Hoje ele é considerado um dos melhores padeiros do país.
se Entendeu? encontrou, né? Se De uma encontrou. forma trágica, mas se encontrou. encontrou. Essa questão, né? Eu falo muito sobre isso também para os meus alunos, que quando você quer começar alguma coisa em casa, né? Primeiro você conquista a família, que a família vai ser aquela que vai te dizer, ó, isso aqui precisa melhorar aqui. Tá ruim aqui, vamos melhorar aqui. Você já fez melhor. Aí você começa com os vizinhos, do vizinho você está atingindo os bairros, daqui a pouco você começa a expandir. Então, assim, é tudo com o tempo, né? Você tem esse tempo. Mas essa questão da, entre aspas, a tragédia, né? Muitas vezes as pessoas tiram força, às vezes ela nem... Sim. Achava que nem era capaz de fazer aquilo e vai embora. Eu tenho vários exemplos dentro dessa minha vivência de instrutor. Uma aluna, eu dando um curso, a minha primeira aula era aula de pães e eu ensinava pão de queijo, né? Pão de queijo recheado e tal. Foi a primeira aula, Marcelo, de um curso de 6, 8 meses. Até hoje, a fonte de renda dela é pão de queijo. É pão de queijo. Ela fabrica e revende, o marido sai para vender no carro, ficou desempregado também, bota em mercearias. Salva. Então, assim, numa primeira aula, ela desenvolveu ali, viu ali um potencial que ela gostou e achou que tinha como... E ela provavelmente deve ter feito alguns outros cursos, evoluiu mais ainda. E até hoje ela trabalha com isso. Isso, pô, é muito gratificante. Você viu o exemplo de João do Diamante, né? Uma pessoa que eu conheci, gosto muito do João, acho que ele é uma pessoa super humilde. João, se estiver assistindo aí alguma coisa aí, um abraço para você. Ele veio, ele faz realmente isso, ele tem um trabalho social que é para realmente mudar a vida das pessoas. E realmente ele muda. Ele saiu como ele falava, preto, pobre, favelado, tudo mais. O cara terminou não, né? No meio do caminho. Estava cozinhando num dos melhores restaurantes de Paris, lá na Torre Eiffel. Entendeu? Trabalhando com Alain Ducasse, que é um dos maiores nomes da gastronomia. Entendeu? E Alain Ducasse queria que ele ficasse lá. Ele falou, não, eu quero voltar para o Brasil para poder realizar um sonho. Passar para outras pessoas. Passar para outras pessoas a possibilidade. Muito bacana isso. Então você vê como é que muda. Um cara sai de uma condição que de repente, muitas vezes, você está ali numa comunidade e às vezes você não tem um horizonte aonde você pode chegar. E aí ele conquistou o mundo. Pô, muito entendeu? bacana. A história é incrível. E é esse tipo de coisa que, de verdade, a gente fala que a gastronomia consegue mudar, né, a vida de uma pessoa. A pessoa se dedicar, eu tenho um amigo também, que é o Rafael Rego. Conheci ele lá na Austrália, a gente dividia apartamento. Ele chegou na Austrália, estou falando de 2006, que nós chegamos lá. Ele não sabia ferver uma água, não fritava um ovo. Né? E a oportunidade de trabalho que começou a surgir para o negócio foi na cozinha, foi em restaurante. Ele correu atrás para poder começar e foi se encontrando. Botou a cara e foi se descobrindo. Negócio, exatamente, foi botando tudo mais, não sei o que, papá. E trocava algumas figurinhas. Depois ele conheceu uma francesa, mudou para Paris, fez um curso de gastronomia em Paris. Né? Lá ele começou a fazer o curso de gastronomia. Começou a investir nele. Isso, ele mudou para a França em 2009. 2009 ele mudou para a França. Na Austrália ele não estava estudando na área de gastronomia. Foi estudar na França. De 2009 a 2019, ele ganhou uma estrela Michelin. Nossa. O primeiro brasileiro muito bacana a ganhar uma estrela Michelin fora do Brasil. Porque os brasileiros que têm estrela Michelin é tudo dentro do Brasil. Exatamente. Agora você está na França, está lá agora, o cara ganhou uma estrela Michelin, porque o cara se encontrou, o cara fez. E era um cara meio doido, assim, coisa assim, você fala assim, parece que esse cara não vai dar certo em nada na vida. Mas foi lá e se encontrou e se deu super muito bem. Bacana. Essa questão, né, Marcelo, ela é realmente assim, eu também tive alguns amigos que trabalham hoje em cozinha, né? Um também foi para a Inglaterra, foi da mesma forma, sem ter uma direção. E você limpava banheiro do restaurante. Dali ele foi se encontrando. Hoje é um grande chefe aqui no Brasil, ele comanda um restaurante francês em Botafogo. Então, assim, você acaba se encontrando, e a gastronomia, assim como outras profissões, ela tem uma ramificação muito grande, né? Muito grande. Você pode se especializar em várias situações.
Então, ela te permite isso, né? Agora, com essa relação da gente passar conhecimento e transformar vidas, né? Eu pensava muitas vezes em fazer algo dentro de escolas, para as mães, em lugares mais carentes, assim. É uma coisa simples de fazer, uma trufa, um sacolé gourmet, para que aquela pessoa possa gerar renda e dali se descobrir. Também, às vezes, se encontra, né? E uma coisa que eu achava muito engraçado, né, quando eu aplicava a aula, é que a gente que é da cozinha quente, né, tem um certo, vamos botar assim, uma distanciazinha com a confeitaria, né? Mas a gente acaba passando alguma coisa de confeitaria, porque fazia parte da grade do curso. E eu perdi, entre aspas, alguns alunos para a confeitaria. Eu brigo com eles, eu falo, pô, você me abandonou, foi para o lado da confeitaria, mas, poxa, é uma outra ramificação. É uma outra área. E dali você se especializa em várias outras situações dentro da própria confeitaria. Então, assim, é uma gama gigantesca. É uma gama gigantesca que a gente pode estar passando para essas pessoas realmente estarem entrando na área em diversas posições. Então, assim, é muito, muito, muito gratificante quando você vê alguém que conquistou, né, algo assim dentro da nossa profissão. É bom demais. A confeitaria é uma coisa que eu gostaria de se aperfeiçoar? De dominar um pouco mais. Mas é que eu falo que a gastronomia ela é um ramo para o artista. O cara ele tem que ter um dom artístico. Exatamente. Absurdo. E eu falo muito assim, gente, ó. Você na cozinha quente, se você erra, ele te dá a possibilidade do erro. Corrigir, exatamente. Agora, na confeitaria, você não tem essa possibilidade. Não. Então, se assim, você errou, não tem dinheiro. Você não é receita jogada fora. E a gente tem alguns exemplos de grandes receitas que até hoje estão aí, né? O petit gâteau, por exemplo, vieram de erros, né? Uhum. Então, assim... Isso é uma das coisas que eu mais gosto na gastronomia. É o erro que você acaba acertando. Isso é muito legal. Eu gosto muito, né? Muito legal. Então, assim, essas histórias, né, que vêm lá de trás, que foram erros que se tornaram grandes pratos, grandes receitas que estão aí até hoje, né? Que na cozinha quente ela te permite esse erro de você fazer a correção. Já na confeitaria você não tem essa possibilidade. A confeitaria você trabalha muito com precisão, você trabalha muito com coração, você trabalha muito com habilidade manual. Exatamente. Eu trabalhei com alguns chefes de confeiteiro, eu olhava assim, eu falei, não sei como o cara consegue fazer aquilo. E você sabia que meu início todo foi atuando como chocolatier. Minha esposa trabalhava vendendo trufas para ajudar na renda e nossa empresa perdeu o contrato na Marinha, a gente fazia trabalho minha primeira formação eletrotécnica. E ela trabalhava com chocolates. E aí eu saí de lá, peguei a minha rescisão e investi em cursos, investi em palestras, fui me aperfeiçoando. Então eu entrei na gastronomia através do chocolatier, do chocolate. Então fui para Gramado, fui para Argentina fazer curso para me especializar. Aqui no Rio é muito complicado por conta de calor, então a cozinha tem que ser climatizada. Mas enfim, eu iniciei nessa área, depois criamos um buffet, eu e minha esposa, então eu trabalhava com bolos, doces e tudo. Só que aí chegou um momento que eu tive que separar. Ela se interessou e se identificou mais com a confeitaria e eu fui com a parte quente. Daí para lá... Aí pronto. Eu não... Separa. Eu gosto muito da confeitaria, realmente mas é muito consigo... detalhe. É detalhista demais. É detalhe. E outra coisa também, muitas das coisas da confeitaria você tem que trabalhar com a paciência. Botar, esperar. Eu tenho um pouco mais ansioso. Eu quero o resultado ali de imediato. Às vezes eu não quero esperar tanto do... Você imagina. Vamos falar daquele chocolate, cara, nós fizemos. Que era. Vou falar um pouco do Divinos aqui. Nós tivemos... Foi fevereiro, não foi... que foi o almoço solidário que nós fizemos para instituições. Final de janeiro, início de fevereiro, né? Foi uma coisa assim, Isso. Como é que foi lá o resultado lá para o restaurante? Como é que foi Cara, foi muito importante porque nós tivemos a visita de muitas pessoas, né? Foi um evento grandioso em prol de ajudar instituições, né? O projeto que a Rota tem.
E nós tivemos o retorno de muitas pessoas que foram naquele evento. Tem algum vídeo aí, matériazinha? Vamos botar depois, soltar essa matéria. Bacana. Nós tivemos o retorno dessas pessoas que foram através do evento, né? E depois voltaram para visitar o restaurante de uma outra situação, né? Então, assim, foi um evento muito bacana que trouxe uma visibilidade para o restaurante. Eu queria agradecer muito o Décio, né? Porque ele foi muito solícito quando a gente foi... pediu espaço, que na verdade não foi cobrado nada. Que é para ajudar as instituições filantrópicas de Maricá. Né? Para quem não conhece o Almoço Solidário, a gente faz um almoço onde toda a arrecadação com a venda do prato ela é destinada às instituições filantrópicas, que é a IFISA, NAIR e a Pestalozzi. Né? E a gente procura fazer uma festa, o Décio cedeu o espaço, trabalhou lá com a gente e nós passamos um dia inteiro lá cozinhando, preparando uma paella caipira. Foi muito bacana, muito legal. Foi muito legal. E assim, foi um evento organizado, muito bem elaborado. As pessoas gostaram, curtiram o espaço, tanto é que realmente voltaram lá para conhecer o espaço, que é um espaço novo. Mas não tem, e ficou muito legal, o evento foi muito agradável e trouxe, de fato, uma visibilidade a mais para o nosso restaurante. Maravilha. Passa a matéria aí, William, por gentileza. Estamos aqui no Divinos Bar e Restaurante para o 4º Celebrar Maricá, o almoço solidário que já entrou para o calendário de Maricá, Rio de Janeiro. Se você quiser saber o que aconteceu nesse evento, fique aí. O almoço solidário, que já faz parte do calendário de eventos do final de ano da cidade de Maricá, nesta edição contou com o conforto e as belezas naturais do Divinos Restaurante, às margens da Lagoa da Barra de Maricá, no Rio de Janeiro, no bairro Divinéia. O almoço foi regado com a famosa paella, feita com muito carinho pelos renomados chefes Marcelo Perrone e Alexandre Pietrobon, causando espanto à nossa repórter. E de quebra, os chefes prepararam uma deliciosa moqueca vegana. Só de ver, dá água na boca. O almoço solidário arrecadou com a venda dos pratos da paella um valor dividido entre as instituições IFISA, Instituto NAIR e Associação Pestalozzi de Maricá. E também realizou a entrega dos prêmios aos sorteados da campanha Natal Premiado, que em mais um ano foi um sucesso no Celebrar Maricá 2022, realizado pela CDL Maricá. Bem, mais uma vez, né, a gente tem o sentimento de satisfação, né, que é a gente conseguir quase 60 dias de projeto, né, 10 ações, né, tá aqui hoje para fazer esse encerramento num evento muito bacana, né, que é o nosso almoço solidário, né, dentro da nossa ação Desafio do Bem. O que é isso? De novo, sempre falando, né, é a gente ajudar quem precisa, né. Hoje aqui a gente tem 3 instituições sendo representada aqui nesse almoço solidário, que é a IFISA, NAIR, Pestalozzi, né, que fazem um trabalho de excelência na cidade. E esse almoço solidário, junto com a Rota Gastronômica, né, a CDL, o Convention Bureau, a Associação de Guias, enfim, é o empresariado se unindo, né, para que a gente possa ter uma cidade melhor, próspera do ponto de vista de qualidade de vida. Então é só gratidão, né, poder estar aqui hoje, né, nesse encerramento do Celebrar Maricá, 4ª edição. Quarta edição do Celebrar Maricá, não poderia faltar Regina Saibo, a vice-presidente da Maricá CVB. Regina, qual a sua sensação de estar aqui participando desse evento? Eu acho maravilhoso porque a nossa entidade está participando desse momento de colaborar com as nossas instituições, praticando bem, né? Então, Celebrar, ele conseguiu juntar várias atividades dentro do projeto, né? Celebrar Maricá. E esse evento daqui hoje é muito importante. É muito importante a gente colaborar, a gente participar, ajudar as nossas instituições filantrópicas de Maricá, né? Eu estou muito feliz de estar aqui participando
E agradeço muito a presença de vocês aqui também nesse momento. Muito importante essa divulgação e mostrar para toda a nossa Maricá o que está acontecendo no momento. Esse trabalho de vocês é fantástico. Muito obrigada. Em um ambiente familiar e agradável, a atração musical ficou por conta do sambista Rafael Caçula. Com muito samba e alegria, a atriz Juliana Abreu comemorou o sucesso de mais esta edição do Celebrar Maricá, onde foi a garota propaganda. Juliana, o que representou para você participar desse evento como garota propaganda e agora estar aqui vendo o encerramento do evento? Tá aqui no evento nesse último dia e ver o resultado desse trabalho tão bonito, ver como repercutiu ele, né? Como as pessoas se envolveram nessa edição, como a gente conseguiu arrecadar tanta coisa, tanto alimento, dinheiro, ver tantos pratos sendo vendidos. É incrível, né? Porque a gente começa esse projeto com as ações pequenas e eu vi como é bonito e importante o trabalho, sabe? Tá fazendo e tomara que esse trabalho continue para as próximas edições, para que a gente consiga estar melhorando cada vez mais. E eu tô muito feliz de ter sido convidada e de fazer parte dessa história, dessa 4ª edição. É muito bonito. E o Paulo espera por vocês em 2023. Para quem não conseguiu, né, as empresas que não conseguiram participar, né, do Celebrar 2022-23, já vamos começar a falar do Celebrar 2023-24, né? A gente quer começar, né, essa próxima edição com mais tempo, com mais condição de organização. Então até lá, já vem a nossa 5ª edição do Celebrar Maricá. Vem com a gente! Aê! Maravilha isso daí. Eu queria aproveitar, não esquecer de parabenizar o Paulo Santos da CDL, presidente da CDL, que coordena, que faz toda essa programação, né, do Celebrar, que envolve o almoço solidário. Já está na sua 4ª edição, se não me engano. Parabéns ao Paulo, cara, continue, tem todo o apoio nosso aqui da TV Ondas Maricá, da Rota Gastronômica, minha, né, como pessoa física mesmo, pode preparar tudo aí que a gente vai estar aí apoiando vocês. Cara, foi realmente um evento bonito, né, Marcelo? Cara, é muito gratificante. Cara. Saber que está em prol de ajudar instituições da cidade, isso daí é muito importante. Porque, na verdade, tudo surgiu com uma dessas questão foi durante a pandemia e também com algumas enchentes que houve aí, que as instituições perderam muita coisa e ficaram a ponto de fechar por não ter condições de fazer isso. Uhum. Né? Então o Alexandre, que tem muito contato com o Nair, tudo mais, começou a fazer um almoço para o Nair. Eduardo Carlos, que é o presidente da OAB, fazendo algumas ações para a IFISA. E aí a gente falou assim, não, por que não buscar essas instituições que a gente sabe que ela passa por apertos financeiros, né, por umas coisas assim. Vamos tentar ajudar a quem ajuda, porque as outras pessoas, porque muitas vezes a gente quer ajudar e não sabe como, não temos ainda expertise em alguma coisa. Então, na verdade, já tem algumas instituições que já fazem esse trabalho. Certo. Então, vamos ajudá-la a ajudar as outras pessoas. E a gastronomia, ela é esse ponto, né? O ponto de aproximação. Você quer aproximar a família, é um churrasco que você vai fazer na sua casa, é uma feijoada que você vai fazer para chamar os amigos. Exatamente. Ela traz as pessoas. Então, assim, essa ideia, esse bem bolado aí da gastronomia em prol, para ajudar as pessoas, isso aí realmente combinou legal. Fica muito legal. Passa um dia. Na verdade, por enquanto, a gente está fazendo mais o período do Natal, mas a ideia é que a gente crie outras ações ao longo dos anos, porque eles precisam do dinheiro mensalmente, né? Isso é verdade. E é o ano inteiro, né? É o ano inteiro, né? E a gente está fazendo a ajuda, a princípio, alguma vez por ano, mas a ideia é que a gente faça mais vezes durante o ano, dedicar um pouco de tempo nosso para poder fazer esse tipo de coisa, umas 3, 4 vezes ao ano, para poder ajudar essas instituições. É muito gratificante. Criar para... Tem alguma coisa sua aí, William? Vai ter algum material, tem aí do Instagram?
Ok, daqui a pouco eu vou pegar um Instagram aqui, passar da sua e do Divinas, né? Para a gente poder mostrar um pouquinho o trabalho seu, o trabalho da... Vamos lá, é daí do seu Instagram aí, Esse é meu Instagram, cara. pessoal, né? Isso, meu Instagram pessoal. Aí tem algumas fotos aí de workshop, de oficinas. Essa foi a visita do Tubarão Paralímpico, Clodoaldo. Clodoaldo, esse cara é uma figura também. Nosso cliente teve Conheci lá algumas ele aqui vezes. na TV Ondas. Exatamente. Então, assim... Uma figura. Gente boníssima. Uma foi pessoa com que a gente precisa, como é que fala? Exaltar, porque fazer... Esse cara é um dos maiores medalhistas brasileiros. Exatamente. Em Olimpíadas. Então aí, meu Instagram, eu tenho algumas coisas aí relacionadas ao meu trabalho. Muito deles é com relação ao curso de gastronomia que eu era instrutor, que sou instrutor, né? Então, dentro desse curso, a gente trabalhava com drinks, trabalhava com alta gastronomia, panificação. Então, aí dentro do meu Instagram tem algumas coisas, né? Alguns trabalhos também que eu fazia com o buffet também. Tão bonitos os drinks, tão bonitos. Essa foi uma aula de drinks que nós tivemos. Pude fazer uma apresentação diferenciada. Aí tem alguns pratos pontuais que também fazem parte, pastel de angu. Rapaz, adoro esse pastelzinho de angu. O famoso buraco quente, que são... Isso aí salva muita gente na madrugada. Aí, isso daí. Esses aí foi uma aula de comida de boteco, então a gente colocava algumas coisas assim para poder os alunos estarem aprendendo. O famosinho tem essa... todas as técnicas, todo segredozinho de preparo. Tudo tem um detalhe, né? Eu falo assim, eu deixo meus alunos à vontade com relação à identidade deles, né? A gente passa o que tem que passar com relação à técnica, né? De como se fazer, mas eu deixava eles muito à vontade com relação a tempero, por exemplo. Eu acho que o que traz tem aquele contato com a panela, eu falo para eles, a panela fala com você. Então, sinta-se à vontade, não se prenda à quantidade de tempero, vai sempre provando, que é muito importante. E coloque sua identidade nos pratos. Então, eu digo que eu falo, sal sempre no final para você... exatamente. Sal você cara, Marcelo, isso põe, é uma coisa... você não tira. Isso é uma coisa assim, o sal, ela é... Porque muitas vezes as pessoas não percebem que muitas vezes os ingredientes que você está colocando, ele já tem alguma coisa de sal. Então, na verdade, você vai agregando o sal. Então, chega no final do prato, antes de você finalizar ele, prova e você corrige o sal ali naquele momento. Precisar, você coloca. Né? Porque tirar, você não tira. Porque você colocar o sal no começo, vai agregando outros ingredientes que são salgados e tudo mais. E quando chega no final... bacon, a calabresa, aí quando você vai ver, você tem... E outra, né? O sal, às vezes, ele lógico, ele tempera, mas às vezes... Ele realça o sabor. Mas às vezes o próprio ingrediente que você está colocando, ele solta... Ele já tem uma coisa, exatamente. Ele seu tem sabor. Um sódio nele. Isso é interessante, porque eu sempre falo uma questão também pimenta, né? Eu gosto muito de pimenta. Eu falei, mas olha, pimenta quando ela arde, incomoda, é uma coisa. Agora, quando você sente ela, você acaba de mastigar, sente aquela pimentinha no final. Aquela coisa assim que dá... Vai te dar uma sensação de agrado, não muita coisa. Porque, na verdade, a pimenta... ela estimula as papilas gustativas. A intenção do uso dela, ela abrir para você poder sentir mais o sabor. Exato. Agora, como você fala, se bota demais, ela abrir, você não sente sabor de mais nada. Você sente só a presença da pimenta, só o ardor dela e o sabor todo. Isso aí. Por exemplo, molhos, né, que a gente faz, por exemplo, molho 4 queijos. Cara, tem que ter um equilíbrio, né? Muito. Então, aqui, se o gorgonzola for poxa, é muito complicado. Então, esse pulo do gato que a gente vai na vivência, a gente passa para os nossos alunos. Eu tive isso no restaurante lá, na pizzaria que eu tenho. O cliente está pedindo uma massa 4 queijos, mas queria um adicional de gorgonzola. É fácil pedir só de gorgonzola. Não, mas aí que ela fez, depois ela veio na semana seguinte e falou, olha, faz do jeito que vocês fazem, porque fica muito gostoso. Porque eu pedi um excesso de... A gorgonzola roubou todo o sabor. Exatamente. Entendeu? E vocês fazem numa proporção que eu consigo sentir o sabor do gorgonzola, do parmesão, do catupiry. Você sente aquela coisa assim. Eu falei, a ideia da nossa é justamente essa. É o equilíbrio. Exatamente. Você sentiu toda aquela complexidade de sabores que você construiu ali no prato.
Eu vi uma chefe, agora esqueci o nome dela, foi até num programa de TV, ela falou assim, não dizendo que quando a pessoa vem e tenta mudar o que você fez, ela falando, né, eu acho daí que você está me afrontando, porque eu preparei aquilo para estar daquela forma. Então, quando a pessoa pede, lógico, a gente atende, mas a gente sabe que vai ter um excesso ali. Vai e mudar. muitas vezes você fala isso para o cliente, olha, como eu falei, né, mais fácil pedir só de gorgonzola. Entende que a gente, quando constrói cliente, ele está querendo levar uma proposta. Isso. Está querendo levar uma experiência, está querendo levar alguma coisa para que ele experimente daquilo dali. Tem chefe de cozinha que ele fala que ele não tira nenhuma cebola. Uhum. Você pode tirar a cebola? Se você não come cebola, não peça esse prato, peça outro prato. Exatamente. Entendeu? Porque eu até entendo a posição do chefe, né? Falando como chefe. Que ele construiu aquilo ali na cabeça dele, tem todo um trabalho que ele fez naquilo dali. Algumas vezes, exatamente. até chegar ao ponto então, que chegar ele queria. é o que eu queria, textura, sabor. Isso. E aí o cara fala assim, não, você pode trocar ingrediente. Pô, tem cada A gente troca, a gente, na verdade, eu não faço muito essa escolha. Tem uma coisa mas... chegar, eu queria um arroz de polvo sem polvo, né? Pede um arroz branco, vai ficar muito mais... e mais barato, né? Bem mais barato. Então, assim, existem essas coisas, né? E a gente procura atender da melhor forma possível, a gente entende também a posição do cliente, mas é muito engraçado. E essas coisas eu tento sempre passar. Essas experiências que eu tive também, eu contava para os alunos, eles morriam de rir. Então, assim, uma questão também que na aula de risoto, por exemplo, né? Aí muitos vinham com aquela ideia na cabeça, daquele arroz de forno, aquele arroz... Falei, gente, não, isso aqui aí tinha que fazer toda uma aula. Eu primeiro eu aplicava a parte teórica, depois eu aplicava na prática. Então, assim, essa questão, o seu restaurante tem a pegada italiana. Italiana, Então, o cara vai num restaurante, come um risoto, entre aspas, que não é risoto. Aí ele vai no seu e não gostei desse risoto, não, porque não é risoto. Tá empapado. Não tá legal, o grão do arroz tá ao dente, tá cru, tá muito empapado. Então, assim, essas questões que a gente ensina, né, passa para os nossos alunos. Essa é uma das coisas que eu quero trazer, na verdade, porque eu até entendo muitas vezes o que o cliente está falando, é trazer a cultura gastronômica, para que ele possa entender que, na verdade, risoto, ele é um arroz cremoso do próprio amido do arroz, do próprio grão do arroz, do amido que ele elimina, né? E você tem 3 tipos de arroz para poder trabalhar com risoto, né? Que na verdade as pessoas desconhecem. Não é o arroz agulhinha, não é o arroz. Você tem arroz específico, não é um jasmim, não é um basmati. Você trabalha com o arbóreo, o carnaroli e o vialone nano. Isso aí. Né? O vialone nano ainda é muito difícil de encontrar aqui no mercado brasileiro. O carnaroli e o arbóreo. O arbóreo é mais fácil. O arbóreo é mais fácil. Em qualquer mercado você está conseguindo achar o arbóreo. Hoje você que encontra eu gosto até mais marcas de trabalhar. nacionais. Que eu gosto mais de trabalhar com arbóreo, né? Já trabalhei com os 3. Dos 3 eu prefiro trabalhar com arbóreo. O vialone nano é um arroz pequenininho, tudo mais, não sei o quê. É legal, mas é uma outra... Mesmo sendo pequeno, né, o tempo de cozimento dele é um pouco maior, para ele soltando o amido dele. Ele tem que ser fogo baixo, baixo, cozimento, mexendo, fazendo aquela coisa. Pegando a própria cremosidade do próprio arroz. Então, assim, ele até dá um pouco mais de trabalho, mesmo sendo um grão menor. Eu quero explicar para você começar a entender um pouco. Porque, na verdade, muitas vezes o pessoal pega um arroz, agulhinho, arroz comum que a gente que faz, mistura com frutos do mar e diz que é um risoto de fruto do mar. Não é. Isso aí dá uma... Joga um creme de leite ali dentro, para dizer que a cremosidade do... Não é. Nós temos um prato no Divino que chama arroz divinos, né? Que é um arroz cremoso de camarão. Ponto. Perfeito. Né? Isso não tem nada de errado. Então, assim, e isso traz, Marcelo, os clientes eles não têm obrigação de saber, né? Então, uma vez eu tive só contar rapidinho, tive um fato interessante. Eu servia realmente um risoto italiano, né? Feito com arbóreo. Aí a cliente me chamou. Eu já sabia que poderia ser dessa questão. O arroz está al dente, não está duro, ele está molho, cremoso demais. Aí eu já fui preparado... Já para responder, poder explicar o que é. Exatamente. Só que foi ao contrário, isso me deu maior satisfação. Ela falou assim, olha, poxa, muito obrigado. Eu falei, pois não, porque estava gostoso, gostou e tal. Eu falei, não, o primeiro risoto que eu como aqui em Maricá, que eu sou de São Paulo e tal. Eu não tinha encontrado ainda, eu trabalhava num hotel em Ponta Negra. Aí aquilo me deu uma satisfação.
porque ela tinha o conhecimento, né? É o que você Sabia falou da que questão é, da que ter a cultural. cultura. Então, assim, aquilo pra mim, cara, falei, cara, Cultura que gastronômica, isso é uma maravilha, coisa que a pô. gente tem que trazer. Ah, esse é o nosso arroz Aí, de vinos. aí, o arroz de vinos É o arroz aí, cremoso. É um dos carros-chefe que tem lá. Nós vendemos bastante desse prato aí. As pessoas gostam muito. É feito com camarão, leva presunto, ervilha. Isso aí Ele tá é top, isso daí. requeijão, creme de leite. Em cima ainda vai gratinado. É um prato que as pessoas É bom, gostam gosta, bastante. Gostam muito. pessoal A gente gosta está para dessa lançar agora uma nova versão dele, né? Só que com filé mignon, que também ficou muito interessante. Vai ficar top. né? Vai ficar muito bacana. Então, assim, a gente aos pouquinhos, né, Marcelo? Como o restaurante é Vai novo, fazendo. a gente vai introduzindo coisas novas. E é bom que o cliente está vindo e vê novidade Não, no e é cardápio, legal também né? esse tipo de coisa. Eu, na verdade, que ainda tenho um pouco de dificuldade, mas o correto é um restaurante ele ter pelo menos a cada 3 meses ele está mudando o cardápio. Até por uma questão de sazonalidade de ingredientes. Isso. Você trabalhar com a safra, né? O que está produzindo naquele momento e tudo mais. É uma das coisas que a gente tem que começar a trabalhar dentro dos restaurantes aqui em Maricá. Para poder E ter quando esse fica tipo de- escasso, o valor aumenta, você tem que onerar mudar o preço. exatamente. Então, assim, Mexe é um pouco. um fator muito Então, complicado, né? Faz um planejamento no negócio, faz isso, bota ali. Então a gente já está tendo um preparo, que agora vai começando, vai passar março, vem aí Páscoa, e já começa uma pegada diferente mais para o meio do ano. Então a gente já começa a aplicar algumas outras coisas. Então, assim, Isso traz para o ponto, eu falo que traz para o cliente, como você falou, novidade. Você sai da mesmice. Porque às vezes você começa com o mesmo prato sempre no restaurante, chega um tempo que o cliente ele enjoa. Ele nem percebe que enjoa. Ele começa a deixar de ir no teu restaurante porque já... não, hoje eu não estou com vontade de comer isso. Né? E quando você vai colocando esses pratos novos, cara, o que tem de novidade? O cara vai estar sempre visitando o teu restaurante. E o que tem novidade? Isso aqui é legal. Eu gostei daquilo. Você tirou do cardápio, que pena, aí, tudo mais. Você gostava tanto. Mas ano que vem, quando volta, fala, voltou, agora eu quero... Aí o cara matar a saudade. cria até a questão da saudade, exatamente, a saudade do prato. Isso aí. Isso é uma coisa que quem trabalha... É interessante isso, demais. Eu converso muito lá com o Décio com relação a isso, né? A gente vai ter milhares de ideias. Então a gente tem esse cuidado de estar... A moqueca, por exemplo, que você teve a oportunidade de comer lá com a gente, foi um prato que a gente já vinha... Vamos colocar? Muitos lugares já tem, mas vamos colocar devagarinho? Chegou o momento certo, a gente colocou também, hoje é um dos pratos mais vendidos lá. É o teu... Chama um pouco, né? Aquela área, né? Aqui em Maricá eu percebo que as pessoas gostam muito de frutos do mar. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu vi. Procura muito, né? Procura muito. Você tem um consumo muito grande de frutos do mar aqui em Maricá. Então, na verdade, você vai colocando, você vai botando o seu toque, o seu tempero, como você estava falando, quando você dá aula, que você deixa os seus alunos a descobrirem um pouco. É exatamente a identidade deles. Cada um tem uma coisa. Um cara que, de repente, gosta um pouco mais de cúrcuma, outro mais de usar especiarias como zimbro, cardamomo e tudo mais, e vai colocando. E aí aquele toquezinho, que é o segredo, fala, o que é isso aqui? Tem algo de diferente. E, na verdade, é você que está colocando o teu gosto, a tua proposta ali, vai brincando. Porque eu falo que na gastronomia muito é uma brincadeira. Isso aí, é verdade. Séria, né? Lógico, mas é aquela coisa que você vai trabalhando os sabores, trabalhando aromas, trabalhando textura, a apresentação, que é importante, que a primeira coisa a pessoa come com os olhos. Isso aí. E aí vai, né, trabalhando essa... como os insumos eles estão caros, tem a questão da escassez muitas vezes, então Sim. a gente procura também, dentro da proposta que você já tem, o que eu posso fazer que eu venha dar uma qualidade diferente, mas que eu possa usar os mesmos insumos aqui. Então a gente, como arroz de vinos, por exemplo, né, que vamos botar um com filé mignon, a proposta é parecida, mas é uma proteína diferente do camarão, então assim... A gente vai adaptando, ajustando, colocando coisas novas dentro de uma realidade do restaurante. Exatamente. Para não onerar muito o custo de mercadoria, essas coisas todas. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para poder trabalhar e trazer o atrativo, né? Aí, tem algum comentário aí, William? Tem sim. Opa, vamos lá. Tem aqui o comentário da Larissa Reis. Olá, gostaria de saber...
Gostaria de saber melhor onde fica localizado o Divinos. Os pratos são lindos, né? E o segundo é de Caio de Itapeba. Já fui no Divinos, lugar maravilhoso, muito familiar, muito família. Comi a famosa costela e estava fabulosa. Muito sucesso para vocês. Muito Maravilha. muito Obrigado, Caio, pelo depoimento aí da... Bom, falando de Divinos, você é o melhor para poder dizer onde é o Divino, como chega lá. O Divinos até é o nome, né? Você fala assim, poxa, Divinos, o que foi isso? Fica na Divinéia, na Barra de Maricá. É um bairro, acho que é um subbairro, né, ali, dentro da Barra. Tem até um Estamos videozinho mostrando o vídeo aí, mostrando aí, chegando na Barra aí. Exatamente. Isso aí passa pela a Orla Zé Garoto, né, ali no Boqueirão. Isso. Onde você Passando chega na entrada Barra. de Zacarias, vira à esquerda, como se estivesse indo para Cordeirinho, né? Exatamente. Aí já está chegando na Barra de Maricá, a altura da Rua Zero aí. Isso. Então segue essa aí para a Avenida Maísa. Isso. Segue a Maísa, após a Rua 13. Até a Rua 13, até o DPO, ali onde tem um posto de gasolina. Tá funcionando aquele posto de gasolina? O posto já está funcionando novamente. Está funcionando novamente. É isso que agora, até, se eu não me engano, até 24 horas aquele posto tem um voltou posto de gasolina. Quando chegar no posto... Chegou na Rua 13, lado direito, chegou o DPO, o posto de gasolina. Subiu, primeira como se estivesse direita. Voltando. A primeira direita tem a Lona Cultural Marielle Franco. A Divinéia é esse bairro. E o Divinos aí fica... Você começa a entrar no bairro Divinéia, agora já está na Divinéia ali, né? Isso, aí já é a Divinéia. Passa ali a praça. Com a igreja. Ao final tem o campo, né? Que é o campo clube. De futebol. Campo de futebol São Pedro. E bem no finzinho, beirando a lagoa, lado direito, Divinos. Nós estamos chegando aí no Divinos. Aí. É um local bem reservado, um espaço de frente para a lagoa. É um local calmo, onde tem condições de parar carro. Não, ali é ótimo. Ali é a questão de acessibilidade. Ele é escondido para a primeira vez que você for lá. Depois que você aprender o caminho, não tem erro, não tem muito mistério, não. Eu até falo para as pessoas ali, o caminho está indo, você subindo a rua do posto, né? São 3 ruas que te levam até a Divinéia. A de frente é a Lona Cultural Marielle Franco, que eu chamo de Rua do Meio. A Rua do Meio. Essa Rua do Meio é só seguir ela reto que chega lá no Divinos. Então, assim, é no fim da Divinéia, do lado direito. Sentido da lagoa, do lado direito. Então, assim, é um espaço realmente como foi Caio, né? Caio falou, um espaço familiar. A gente tem essa ideia da família. Muitas vezes as pessoas chegam para almoçar, Marcelo, e gostam do espaço, ficam tão à vontade que elas passam o dia ali. Mas é mais ou menos um lugar para você com família passar o dia mesmo. Curtir ali aquela coisa, porque a gente até pensou, vamos fazer o clubinho do Divinos, né? Eu falei, fazer um trabalho muito sério ali, pós-praia, sai da praia, vai pro Divino, não tem coisa melhor, cara. A gente percebeu isso, inclusive, né? Principalmente de domingo, que o nosso público ele vem desde quando abre às 11 da manhã, domingo nós abrimos de 11 às 4. Muitas vezes a gente estende até às 5, porque nós temos essa galera que vem da praia, os clientes que eles saem da praia e querem comer alguma coisa diferente e a gente está ali para relaxar, para comer, para depois ir para casa, mas ficar naquela coisa ali, tomar um banhozinho com uma água doce, ter um negocinho, ter um chuveirão ter lá, uma caipirinhazinha ali, um lugarzinho que ele vai ficar mais confortável. Tem mais alguma coisa aí, William? Tem sim. Vou ler o último comentário aqui porque já está ficando em cima da hora já. Já estamos terminando, infelizmente. O Fernando Pochettini meio que já respondeu essa pergunta, mas é bom para... Exatamente. O Bruno de Itaipuaçu perguntou o seguinte: boa tarde a todos, gostaria de fazer uma pergunta para o chefe Fernando. Queria saber se vocês pensam em futuramente lançar novos pratos para o Divino. Já fui lá 2 vezes e gostei demais. Então, Bruno, né? Isso. Boa tarde, Bruno. Obrigado por ter ido lá e ter gostado. Então, a gente tem essa questão de estar sempre trazendo alguma coisa nova para o Divinos, né? E a gente tem sim a ideia de trazer pratos diferentes ou até mesmo modificar alguns pratos que nós já temos na casa, mas trazer uma proposta diferente de guarnição, alguma coisa nesse sentido.
Então, assim, pode esperar que a gente vai trazer coisa nova sim. E com relação a petisco também, a gente tem ideia para petisco também, para estar trocando ou modificando alguns que nós já temos. O próprio arroz de vinos, que a gente tem ele hoje de camarão e tem a proposta de fazer, já fizemos teste com ele de filé mignon, que ficou muito top. Então, assim, em breve a gente vai estar mudando algumas coisas, trazendo coisas novas. Movimentar. E tem a novidade agora, né, que está começando essa semana, que o Divinos vai funcionar de quarta a domingo, sendo sexta e sábado, nós vamos funcionar de meio-dia às 2. Sexta e sábado de meio-dia às 22 horas. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O domingo a gente fecha às 4. Já ampliando aí, que já não comporta todo mundo no final de semana, ele está começando a botar. A gente começou a abrir mais um pouquinho, porque assim, a quinta-feira é aquele quem dia quiser de almoço, sinta aquela coisa. Então a gente já está lá de Vai quarta pra lá domingo, que vai estar. sendo que sexta e sábado a gente fica até às 22 horas. Então, assim, já tem mais uma opção de mais 2 dias aí do Divinos, quem quiser almoçar. A gente vai estar preparando dentro desses 2 dias também algo, como nós temos a costela, que foi citada antes, da sexta-feira. A gente quer trazer alguma coisa para quarta e quinta também, algo diferenciada, até de peixe, a gente quer fazer a quinta do peixe. Então, tem algumas ideias que a gente está ainda trabalhando para poder estar colocando em prática aí. Maravilha. Fernando, muitíssimo obrigado pela Marcelo, tua presença. foi muito Infelizmente bom. acabou aqui o nosso tempo. Passou rápido demais. Mas eu fico muito triste nessa hora. Na verdade, quando a conversa está indo bem, que está boa, que a gente quer... Poxa, ainda podia se que, estender. na verdade, até pra... umas 6 horas que elas têm, nem sei. Manda um abraço forte lá para o Décio e para a Magali, que são os proprietários lá. Isso. Para sua esposa também, que eu entrevistei ela aqui um tempo atrás. É verdade, ela esteve aqui. Que é nutricionista e tudo mais, faz um trabalho também muito legal dela. Na verdade, tem que conversar com ela, ver se ela volta aqui para a gente falar um pouco mais. O trabalho que ela faz é um isso. trabalho bem interessante, Bem realmente. interessante, é muito, como eu falo assim, gratificante o que ela faz. São poucas pessoas que têm. E agradecer a vocês que estão aí acompanhando a gente, estão assistindo o nosso programa, tragam sugestões, façam críticas, o que vocês querem ver, o que a gente precisa melhorar, que a gente está fazendo um programa para vocês. Né? A ideia é levar essa cultura gastronômica, o que Maricá tem de melhor, e muito obrigado pela audiência de vocês. Tá? Semana que vem está aí de volta com mais Ondas Gastronômicas e obrigado e uma boa tarde, gente. Obrigado, gente. Boa tarde. Acabamos de apresentar Ondas Gastronômicas. A gastronomia na ponta da língua. Apresentação dos chefes Marcelo Perrone e Alexandre Pietrobon. Apoio Wallabies Pizzas e Massas. E Alexandre Restaurante, especializado em frutos do mar.